Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Maristela finalmente tomou coragem e revelou a Juliano que chantageou Letícia. Com a voz trêmula, confessou todos os detalhes de sua trama, deixando Juliano perplexo e furioso. Ele se afastou, tentando processar a informação, enquanto Maristela tentava se justificar, dizendo que não teve escolha. Enquanto isso, Clarice repreendia Bia por seu comportamento impulsivo. A jovem tentou argumentar, mas a mãe foi firme ao dizer que suas atitudes poderiam ter consequências graves. Sentindo-se culpada, Bia abaixou a cabeça, refletindo sobre suas ações. Beatriz, por sua vez, procurou Beto e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão por ter duvidado dele. O rapaz hesitou, mas, ao ver a sinceridade em seu olhar, decidiu aceitar o pedido, embora deixasse claro que a confiança entre eles precisaria ser reconstruída. Topete e Ana Maria, em um plano audacioso, selaram um acordo para fingir que estavam namorando. O objetivo era afastar a atenção indesejada de outras pessoas e ganhar tempo para resolver seus problemas pessoais. Entre risadas e planejamentos, estabeleceram as regras do falso relacionamento. Enquanto isso, Jacira finalmente conseguiu se livrar de Creighton. Após inúmeras tentativas frustradas de afastá-lo, ela encontrou uma maneira definitiva de fazê-lo sair de sua vida. Sentindo-se aliviada, decidiu celebrar sua liberdade com as amigas. Beatriz, ainda determinada a provar a verdade, buscou ajuda de Basílio para desmascarar Letícia. O experiente homem ouviu atentamente e garantiu que faria o possível para reunir as provas necessárias. A tensão no ar indicava que a verdade estava prestes a vir à tona. No entanto, Alfredo, sobrecarregado por preocupações e trabalho, sofreu uma estafa. Sua saúde começou a dar sinais de alerta, e ele precisou ser socorrido imediatamente. A situação deixou a todos em estado de alerta, especialmente sua família. Enquanto isso, Beto fez uma descoberta chocante. Os Alencar haviam comprado o laudo de Letícia, manipulando informações para esconder algo muito maior. Antes que pudesse agir, Ronaldo, ao descobrir que o segredo estava ameaçado, partiu para cima de Beto e o agrediu violentamente. O embate foi interrompido por outras pessoas, mas as marcas da luta permaneceriam. Por fim, Bia, abalada com tudo o que estava acontecendo, decidiu procurar Beatriz. Havia algo que precisava dizer, algo que poderia mudar o rumo daquela história para sempre. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal assim, você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Carlito sempre carregou dentro de si um misto de revolta e ressentimento em relação a Érico, seu pai, cuja presença em sua vida era um dilema constante. Quando soube que Érico se apresentaria como Veronica Quinn em uma boate, sentiu a raiva pulsar ainda mais forte em seu peito. Para ele, aquilo era mais uma afronta, um motivo de vergonha que alimentava sua ira. Decidido a confrontá-lo, resolveu ir até o local na companhia de Nelson, alguém que, embora também tivesse seus próprios interesses, compartilhava da aversão por Érico. Enquanto Carlito planejava apenas um ato de protesto, pichar os cartazes que exibiam a imagem do pai em sua persona artística, Nelson tinha algo muito mais perigoso em mente. Dominado pelo desejo de vingança, ele decidiu instalar uma bomba na entrada da boate, certo de que causaria pânico e humilhação ao alvo de seu ódio. No entanto, seu plano estava longe de sair como esperado. A noite estava vibrante e repleta de energia dentro da boate. Luzes piscavam, a música envolvia o ambiente e Veronica Quinn dominava o palco com presença marcante. Do lado de fora, Nelson, em um canto discreto, finalizava os preparativos para sua ação traiçoeira. Carlito, por sua vez, com um frasco de tinta em mãos, se aproximava dos cartazes expostos na entrada. No exato momento em que começou a pichar o rosto do pai, um estrondo ensurdecedor rasgou o ar, seguido por uma explosão violenta que jogou seu corpo para longe. A força do impacto foi devastadora. O vidro da fachada se estilhaçou
Chamas e fumaça tomaram conta da entrada, e o barulho fez com que todos dentro da boate corressem para fora em pânico. Entre os gritos e a confusão, Érico e Marlene, que estavam próximos da porta, viram Carlito caído, desacordado, com ferimentos graves e sangue manchando suas roupas. O coração de Érico disparou. Por um instante, tudo ao redor pareceu em câmera lenta enquanto ele se ajoelhava ao lado do filho, apavorado. Nelson, ao perceber o que havia feito, fugiu sem olhar para trás, desaparecendo na escuridão das ruas. Enquanto isso, Marlene gritava por ajuda, enquanto algumas pessoas tentavam conter as chamas e outras ligavam para os serviços de emergência. Minutos depois, a ambulância chegou, levando Carlito às pressas para o hospital. Durante todo o percurso, Érico segurava a mão do filho, implorando para que ele resistisse, ainda que Carlito sempre tivesse tentado se afastar dele. No hospital, a gravidade da situação foi confirmada. Carlito sofreu diversas lesões, mas a mais preocupante era uma fratura grave na perna, que exigiria um longo período de recuperação. Os médicos o estabilizaram, mas deixaram claro que ele precisaria de muito tempo e dedicação para voltar a andar normalmente. Quando finalmente despertou, ainda sob efeito dos analgésicos, encontrou o pai ao seu lado. Seu primeiro impulso foi virar o rosto, tentando ignorar sua presença, mas a dor e a fragilidade impediram qualquer reação mais brusca. Os dias seguintes foram de adaptação a uma nova realidade. Ao receber alta, Carlito percebeu que sua independência estava comprometida. Movimentar-se era uma tarefa árdua e a necessidade de uma cadeira de rodas só reforçava sua frustração. Pior ainda era depender justamente de Érico para atividades cotidianas. Inicialmente, recusou a ajuda, tentando provar a si mesmo que poderia se virar sozinho. Mas as limitações físicas logo impuseram barreiras que ele não conseguia ultrapassar sem auxílio. Érico, por outro lado, estava determinado a cuidar do filho, mesmo diante da hostilidade que recebia. Com paciência, ajudava-o a se locomover, preparava suas refeições e acompanhava suas sessões de fisioterapia. Marlene também fazia o possível para estar presente, mas era Érico quem permanecia ao seu lado nos momentos mais difíceis. Carlito, mesmo relutante, começou a perceber que a presença do pai não era tão insuportável quanto imaginava. Entre os silêncios e pequenas trocas de palavras, uma sutil aproximação começou a se formar. A fisioterapia exigia esforço e persistência. Os exercícios eram dolorosos e a incerteza sobre a recuperação completa o assombrava. Em alguns momentos, a frustração tomava conta e ele descontava sua raiva em Érico, que apenas respirava fundo e insistia que ele não podia desistir. Em um desses momentos de descontrole, Carlito, exausto e irritado, gritou com o pai, dizendo que nunca precisou dele. Érico, com os olhos marejados, respondeu com calma: "Eu sei que você acha isso, mas eu nunca deixei de estar aqui para você. Mesmo quando você não queria me ver, eu estava torcendo por você." Aquelas palavras ecoaram na mente de Carlito. Pela primeira vez, ele se permitiu refletir sobre o que sentia em relação ao pai. O orgulho e a raiva sempre foram barreiras entre os dois. Mas agora, diante de sua vulnerabilidade, ele começava a enxergar Érico com outros olhos. Não era apenas Veronica Quinn, nem o homem de quem sempre tentou se afastar. Era alguém que, apesar de tudo, não o abandonara no momento em que mais precisava. Conforme as semanas avançavam, Carlito demonstrava pequenas melhoras. Já conseguia movimentar a perna com mais facilidade e o uso da cadeira de rodas se tornava menos frequente. Cada pequeno progresso era celebrado discretamente por Érico, que continuava ali, firme e presente. Aos poucos, as conversas se tornaram mais frequentes e os olhares cheios de mágoa começaram a dar espaço para algo novo: compreensão. Então, em uma tarde silenciosa, enquanto Érico ajustava a cadeira de Carlito para a próxima sessão de fisioterapia, o rapaz, sem encará-lo diretamente, murmurou um "obrigado", quase inaudível. O pai parou por um instante surpreso, mas logo abriu um pequeno sorriso. "Não precisa agradecer, filho. Eu faria tudo de novo se fosse preciso."
A recuperação de Carlito ainda era um caminho longo e incerto, mas algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitia que o pai fizesse parte de sua vida. E talvez essa fosse a maior transformação de todas. Os meses seguintes foram marcados por uma rotina intensa de fisioterapia e ajustes emocionais. Carlito, embora ainda carregasse certa resistência, não podia negar que Érico se mostrava incansável em ajudá-lo. Mesmo quando o humor do filho oscilava entre a frustração e o cansaço, o pai se mantinha firme ao seu lado, respeitando seus silêncios e celebrando cada pequena conquista. A relação entre os dois começou a evoluir de forma sutil. Pequenos diálogos no café da manhã, risadas ocasionais diante de programas de televisão e até mesmo debates acalorados sobre música começaram a preencher os dias. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre eles, impedindo uma total reconciliação. Em uma manhã chuvosa, durante uma das sessões de fisioterapia, Carlito caiu ao tentar se equilibrar nas barras de apoio. A dor física foi insignificante comparada à humilhação que sentiu. Ele bateu com força no chão, sentindo um nó na garganta, enquanto Érico correu para ajudá-lo. Com a paciência de sempre, o pai se abaixou e, sem dizer uma palavra, ofereceu a mão. Carlito hesitou por um instante, mas, pela primeira vez, aceitou o gesto sem relutância. Os dias foram passando, e um convite inesperado chegou até Érico. Ele havia sido chamado para uma nova apresentação como Veronica Quinn, desta vez em um renomado teatro da cidade. O evento seria uma grande oportunidade, mas Érico hesitou. Olhou para Carlito, temendo deixá-lo sozinho. No entanto, para sua surpresa, foi o próprio filho quem o incentivou a ir. Não precisa ficar me vigiando o tempo todo. Eu dou um jeito, disse Carlito, tentando esconder o incômodo que sentia em admitir que realmente precisava do pai. Érico sorriu, emocionado com o progresso daquela relação. Na noite da apresentação, Carlito sentiu algo estranho dentro de si. Pela primeira vez, não via Veronica Quinn como uma afronta, mas sim como uma parte do pai que ele jamais tentou entender. A curiosidade falou mais alto, e vencendo o próprio orgulho, pegou o telefone e procurou a transmissão ao vivo do evento. Ele assistiu em silêncio, observando a forma como Érico dominava o palco com sua performance cativante. O público aplaudia e vibrava, e Carlito, mesmo relutante, não pôde evitar um pequeno sorriso. Naquela noite, quando Érico voltou para casa, encontrou Carlito acordado. O rapaz hesitou por um instante antes de dizer com a voz baixa: "Foi uma boa apresentação." Érico sentiu os olhos marejarem. Não era uma reconciliação completa, mas era um passo. Um grande passo. Os dias seguintes foram marcados por mais avanços. Carlito, com esforço e dedicação, finalmente conseguiu dar seus primeiros passos sem o apoio da cadeira de rodas. A sensação de liberdade foi indescritível. Ele ergueu o olhar para o pai, que o observava com lágrimas de orgulho nos olhos. "Eu sabia que você conseguiria", disse Érico, a voz embargada. Carlito sorriu de canto. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez, ele sentia que não precisava enfrentá-lo sozinho. Beatriz caminhava de um lado para o outro, inquieta. Seu coração estava acelerado e sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. Não podia mais permitir que Beto continuasse em sua vida. Havia tomado uma decisão, e por mais que doesse, era necessário. Quando ele apareceu na sua frente, ela não hesitou. "Acabou, Beto. Preciso que você se afaste de mim", declarou, tentando esconder a emoção na voz. Beto franziu o senho, surpreso. "O que você está dizendo, Beatriz? Não faz sentido." Ela desviou o olhar, lutando contra a vontade de chorar. "Faz sentido para mim. Por favor, apenas respeite minha decisão." Antes que Beto pudesse insistir, Beatriz virou-se e partiu, deixando-o ali, perplexo e sem reação. Enquanto isso, na casa de Carlito, o clima era tenso. O rapaz, que já não vinha se sentindo bem há alguns dias, de repente ficou pálido e, sem qualquer aviso, desmaiou no meio da sala. Celeste, que estava por perto, correu ao seu encontro desesperada. "Carlito, fale comigo!"
Gritou, tentando reanimá-lo. Ela chamou ajuda imediatamente, e logo Carlito foi levado às pressas para o hospital. A tensão pairava no ar, e Celeste não conseguia afastar o mau pressentimento que a dominava. Enquanto isso, Bia andava diferente, e Celeste não deixou de notar. A moça estava mais reservada, distante, e seus olhos carregavam uma tristeza oculta. Algo estava acontecendo, e Celeste sabia que precisava descobrir o que era. Do outro lado da cidade, Lígia ouvia atentamente enquanto Beto desabafava sobre a conversa que tivera com Beatriz. Ele estava confuso e magoado, sem entender o motivo do afastamento repentino dela. "Você acha que ela está escondendo algo?" questionou ele. Lígia suspirou e tocou o ombro do amigo. "Pode ser que sim, Beto. Mas às vezes as pessoas se afastam porque precisam de tempo. O melhor que você pode fazer agora é respeitar a decisão dela e dar um passo para trás. Se for para ficarem juntos, as coisas se ajeitarão." Beto não gostou da ideia, mas sabia que Lígia estava certa. Ainda assim, não conseguia se livrar da angústia que tomava conta de seu peito. Enquanto isso, no hospital, os médicos decidiam que Carlito precisava passar por uma cirurgia de emergência. A família aguardava ansiosa, torcendo para que tudo desse certo. Em outro canto da cidade, Jacira começava a suspeitar de Creton. Algo nele não lhe parecia certo. Desde que o conhecera, sentia que ele escondia algo. Decidiu que precisava descobrir a verdade e começou a observar seus movimentos com mais atenção. Na casa de Beatriz, Glorinha apareceu apressada, trazendo notícias. "Beto está te procurando. Ele quer falar com você, Beatriz." A jovem hesitou, seu coração disparando. Sabia que precisava manter distância, mas parte de si queria vê-lo, queria explicar tudo. No entanto, respirou fundo e balançou a cabeça. "Diga a ele que não posso vê-lo." Glorinha franziu a testa confusa. "Você tem certeza?" Ele parecia muito aflito. "Tenho", respondeu Beatriz com firmeza. Enquanto isso, Clarice encontrava Teresa chorando sozinha em seu quarto. Aproximou-se e a abraçou carinhosamente. "O que foi, Teresa?" perguntou com doçura. A mulher suspirou, enxugando as lágrimas. "São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, Clarice. Sinto que estou perdendo o controle de tudo." "Você não está sozinha, Teresa. Estou aqui para o que precisar", garantiu Clarice, segurando sua mão com ternura. Em outro lugar, Topete traçava um plano ousado. Estava decidido a despertar ciúmes em Eugênia. Para isso, começou a agir de forma diferente, saindo mais, falando sobre novas amizades e até mesmo deixando escapar que havia recebido olhares interessados de outra mulher. Queria ver se Eugênia reagiria. Enquanto isso, Zélia e Maristela tinham um assunto sério para tratar com Letícia. Elas a chamaram para uma conversa, e Letícia percebeu pela expressão das duas que não era algo bom. "Nós sabemos o que você fez", disse Zélia cruzando os braços. Maristela assentiu, o olhar carregado de desconfiança. "E estamos te avisando, Letícia. Se continuar com isso, as consequências não serão nada boas para você." Letícia engoliu em seco, tentando disfarçar o nervosismo. "Não sei do que vocês estão falando", rebateu com a voz trêmula. Zélia deu um passo à frente, estreitando os olhos. "Ah, você sabe muito bem. Então pare antes que seja tarde demais." A ameaça estava feita, e Letícia sabia que precisava tomar cuidado. Enquanto isso, o tempo passava e Carlito seguia em cirurgia. A tensão aumentava a cada minuto e Celeste não conseguia parar de roer as unhas. Todos torciam pelo melhor, esperando ansiosamente por notícias. Beto, por outro lado, decidiu que não desistiria tão facilmente de Beatriz. Precisava descobrir o que estava acontecendo. E custasse o que custasse, ele faria isso. Maristela será envolvida em uma trama cruel que mudará sua vida drasticamente. Após descobrir um golpe arquitetado pelo próprio filho, ela entrará em um estado de confusão mental que culminará em uma decisão inesperada: o casamento com Basílio. O amante oportunista se aproveitará da fragilidade dela para se beneficiar da fortuna
e do prestígio que o matrimônio pode lhe proporcionar. A reviravolta começa quando Maristela se depara com uma traição devastadora. Ela descobrirá que Juliano, seu filho, tem agido de forma inescrupulosa dentro da perfumaria carioca, desviando dinheiro e comprometendo os negócios da família. Indignada com a corrupção, ela tomará uma decisão drástica: afastar Juliano da presidência da empresa. A notícia cairá como uma bomba e ele, furioso, decidirá se vingar da própria mãe. Astuto e sem escrúpulos, Juliano irá recorrer a um aliado perigoso, o Dr. Pimenta. Médico de reputação duvidosa, ele prescreverá medicamentos que afetarão seriamente a sanidade de Maristela. O plano é claro: dopá-la gradativamente para afastá-la do comando da empresa, tornando-a incapaz de reagir. Não demora para os efeitos colaterais aparecerem. Maristela começará a sentir tonturas, náuseas e, aos poucos, sua percepção da realidade ficará distorcida. Vômitos e delírios vão se tornar frequentes, fazendo com que sua saúde se deteriore diante dos olhos dos que a rodeiam. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Juliano acompanhará tudo de perto, satisfeito ao ver que seu plano está surtindo efeito. Convencido de que sua mãe está completamente fora de si, ele acreditará que logo retomará o controle da perfumaria carioca sem maiores problemas. Contudo, o que ele não esperava era que um terceiro elemento entraria em cena para bagunçar seus planos. Basílio, amante de Maristela, verá na situação uma oportunidade única de se dar bem. Aproveitando-se do estado mental fragilizado dela, ele a persuadirá a se casar com ele. Confusa e vulnerável, Maristela aceitará a ideia sem refletir. O casamento será realizado rapidamente, pegando todos de surpresa. Para Basílio, unir-se legalmente a Maristela significará garantir uma posição privilegiada na sociedade e, quem sabe, uma parcela significativa da fortuna dela. Ao saber da notícia, Juliano ficará fora de si. Seu ódio por Basílio atingirá o ápice, e ele não medirá esforços para afastá-lo da família. Imediatamente, ele irá escorraçá-lo da perfumaria carioca, alegando que o cafajeste só está interessado no dinheiro de sua mãe. A decisão de Juliano causará alvoroço entre os demais personagens. Zélia, perplexa, tentará entender as razões do rapaz, mas ele evitará dar explicações. Enquanto isso, Basílio se defenderá das acusações. Durante uma conversa com Beatriz, ele afirmará que sua intenção ao se casar com Maristela também foi protegê-la das artimanhas do próprio filho. Ele alegará que percebeu o que Juliano estava fazendo e decidiu agir antes que fosse tarde demais. Beatriz ficará desconfiada de suas palavras, mas não terá provas concretas para contestá-lo. Já Clarice, por outro lado, verá no casamento de Maristela e Basílio uma chance de desvendar mistérios do passado. Ela acreditará que, em seu estado fragilizado, Maristela poderá revelar segredos que manteve guardados por anos. Com isso em mente, Clarice começará a se aproximar ainda mais dela, buscando qualquer pista que possa ser utilizada a seu favor. A trama promete momentos intensos e revelações impactantes. Enquanto Maristela se afunda em sua própria confusão, Basílio e Juliano travarão uma batalha pelo controle de sua vida e fortuna. No meio desse embate, segredos vão emergir e alianças inesperadas serão formadas. O que parecia ser apenas uma vingança calculada por Juliano acabará se tornando um jogo de poder ainda mais perigoso, com consequências imprevisíveis para todos os envolvidos. O casamento de Maristela e Basílio se tornará o centro de uma verdadeira guerra familiar. Sob os efeitos dos medicamentos prescritos pelo Dr. Pimenta, Maristela demonstrará comportamentos erráticos e desconexos, levantando suspeitas entre seus amigos mais próximos. Clarice, sempre atenta, notará que algo está errado e decidirá investigar mais a fundo. Enquanto isso, Juliano perceberá que subestimou Basílio. O novo marido de sua mãe não apenas se consolidou dentro da família, mas também começou a exercer influência dentro da perfumaria carioca. Ele convencerá Maristela a lhe conceder uma posição estratégica na empresa, enfraquecendo ainda mais Juliano.
Revoltado, ele se aliará a Beatriz, que também se sentirá ameaçada com a ascensão repentina de Basílio. Paralelamente, Zélia irá pressionar o Dr. Pimenta para descobrir a verdade sobre o estado de saúde de Maristela. O médico, acuado, tentará despistar as suspeitas, mas uma enfermeira que trabalha em sua clínica acabará revelando detalhes comprometedores sobre as prescrições manipuladas que ele vinha administrando. Clarice conseguirá se aproximar ainda mais de Maristela e, em um momento de delírio, ela mencionará um nome do passado: Augusto. A menção ao misterioso homem deixará Clarice intrigada e a motivará a investigar quem ele foi e qual sua ligação com Maristela. Aos poucos, segredos antigos começam a emergir, revelando uma história de amor e traição que pode mudar completamente a dinâmica da família. A tensão chegará ao auge quando Maristela for hospitalizada após um colapso. Durante sua internação, os exames indicarão a presença de substâncias suspeitas em seu organismo, confirmando que vinha sendo envenenada aos poucos. O escândalo abalará a perfumaria carioca e colocará Juliano e Basílio como principais suspeitos. Em uma reviravolta surpreendente, Zélia conseguirá provas contundentes contra o Dr. Pimenta e entregará tudo à polícia. Pressionado, o médico confessará sua participação no esquema, mas fará uma revelação bombástica. Basílio foi quem o procurou primeiro. O amante oportunista arquitetou tudo para deixar Maristela vulnerável e se casar com ela sem resistência. A revelação deixará Juliano perplexo e o obrigará a se unir a Beatriz e Clarice para desmascarar o golpista. O próximo passo será armar uma cilada para Basílio. Usando um gravador escondido, Clarice o atrairá para uma conversa comprometedora, onde ele acabará admitindo suas reais intenções. A prova será entregue à polícia, e Basílio será preso em meio a um escândalo público. Com Basílio fora de cena e Juliano exposto como cúmplice do plano, Maristela, ainda em recuperação, se verá sozinha, precisando reconstruir sua vida e sua empresa. No entanto, o nome de Augusto continuará pairando no ar, prometendo novas reviravoltas e revelando que, por trás da disputa pelo poder, ainda há segredos a serem desenterrados.